Nesse vídeo você vai aprender como que as gorduras funcionam e como comê-las de forma correta. O meu nome é Rian e esse é o segundo vídeo do canal, então se você já quer aprender isso, já deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. A função primária das gorduras é o estoque de energia para o longo prazo, para quando você não tiver o que comer, o seu corpo vai poder liberar gorduras para usar como energia. Além disso, outras funções delas são a proteção, a lubrificação, o isolamento do calor e também são precursores de hormônios, ou seja, o colesterol, que é uma parte da gordura, é usada como o bloco fundamental para fazer vários hormônios. E também nas nossas membranas celulares. Elas podem ser divididas em 4 tipos: os fosfolipídios, os triglicerídeos, os esteroides e as ceras. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os triglicerídeos e os esteroides. Os triglicerídeos podem aparecer como óleos, que são de origem vegetal e são líquidos à temperatura ambiente, ou como gorduras, que são de origem animal e são sólidos à temperatura ambiente. A estrutura molecular deles são, como você está vendo na imagem ao lado, uma molécula de glicerol e 3 de ácidos graxos. O formato desses ácidos graxos vão determinar quase tudo sobre os triglicerídeos. São 3 tipos: as saturadas, as insaturadas e as transaturadas. As saturadas recebem esse nome por causa que todos os espaços que o hidrogênio poderia ficar já estão sendo ocupados. Por isso que elas são saturadas de hidrogênio. E em geral elas não são tão saudáveis. Já as insaturadas não têm todos os espaços ocupados por átomos de hidrogênio. Por isso que elas são insaturadas de hidrogênio. Elas são muito mais saudáveis do que as saturadas. Já as transaturadas continuam sendo insaturadas, porém o formato que ela é arranjada na molécula faz com que ela fique mais estável, que ela tenha um ponto de derretimento mais alto, que ela demore mais para vencer. Elas são feitas nos processos de produção de comidas processadas, e elas são muito piores do que as próprias gorduras saturadas. E ela está associada a doenças cardiovasculares. E já para você saber se um alimento tem gordura transaturadas, você tem que olhar na embalagem se está escrito contém gordura parcialmente hidrogenada, porque em alguns rótulos eles não escrevem que contém gordura transsaturada, eles omitem essa parte. Tá bom, agora que você sabe a função de cada gordura e quais são os tipos que existem, vamos falar sobre a digestão dela no nosso estômago. Quando a gente come os triglicerídeos, ocorre a quebra dele em cada um daqueles pedacinhos que eu disse, que são o glicerol e os 3 ácidos graxos no nosso intestino delgado. Após eles serem quebrados, eles são reconstruídos na nossa parede intestinal e enviados à corrente sanguínea em partículas especiais chamadas de quilomicrons, que é basicamente uma gotícula de triglicerídeo em volta de uma fina camada de proteína. Alguns tecidos, como os musculares, vão pegar esses quilomicrons e vão usar os triglicerídeos que eles têm para a formação de energia. Já outros tecidos, como o tecido adiposo, vai pegar essa gordura e vai estocar nas suas células adiposas, para acumular energia por longo prazo, quando a gente não tiver. E depois que esses tecidos pegam o triglicerídeo para eles, o que sobra da molécula é basicamente o colesterol e a proteína. O colesterol, como eu já disse, continua na molécula. Essa molécula circula na nossa corrente sanguínea até acabar indo para o fígado. Mas agora você se pergunta, mas então como é que a gente consegue perder aquela barriguinha de gordura que a gente tem? É bem simples. Quando a gente está em jejum, ou seja, quando não tem comida sendo processada no nosso estômago, o corpo tem que liberar a própria energia para a gente usar, senão a gente morre, né? E essa gordurinha vem das células do tecido adiposo, ou seja, toda parte que tem gordurinha no nosso corpo, basicamente. E o tecido adiposo vai liberar ácidos graxos na nossa corrente sanguínea, que vão ser pegos pelos nossos músculos para serem usados, mas só que a maior parte dele vai acabar no fígado novamente. E esses ácidos graxos, então, já no fígado, vão ser novamente incorporados em triglicerídeos. Após isso, o fígado novamente libera os triglicerídeos da nossa corrente sanguínea em outra molécula especial chamada lipoproteína de muito baixa densidade. Essa lipoproteína de baixa densidade também é muito parecida com os quilomicrons, porque até o processo que ela faz é parecida com o dos quilomicrons. Os músculos e o tecido adiposo vão pegar elas, mas principalmente os músculos, por causa que eles estão precisando de energia no momento que estão em jejum. E o que vai sobrar vai ser uma molécula chamada lipoproteína de baixa densidade. Essa molécula é o famoso LDL, que é o colesterol ruim, porque ele está diretamente associado a doenças cardiovasculares. O que acontece com esse colesterol é que ele permanece na nossa corrente sanguínea até alguma célula pegá-lo para usar na parede celular, por causa que ele dá estabilidade.
O problema é que algumas pessoas têm os receptores que pegam esse colesterol danificados, ou seja, eles não conseguem pegar o colesterol e a molécula fica circulando na nossa corrente sanguínea até que ela acaba presa em uma veia. E daí essas moléculas vão se juntando na veia até entupir a veia. Já algumas pessoas têm os receptores do colesterol muito bem funcionando e elas raramente têm alguma doença relacionada a isso. O colesterol é essencial para o nosso corpo, só que ele não é um nutriente, por causa que os nutrientes é o que o nosso corpo não consegue produzir, só que ele consegue produzir o colesterol, então a gente não precisa comê-lo, mesmo que a gente possa. E uma certa quantidade, é claro. Além disso, o colesterol também é usado como precursor dos hormônios esteroides, que precisam dele como base para construir as outras estruturas para fazer a molécula de esteroide. Agora que você já sabe a função dos triglicerídeos e dos colesteróis no nosso corpo, e também sabe o que é um nutriente, que é aquilo que o corpo não consegue produzir, eu vou te explicar quais são os triglicerídeos essenciais, ou melhor, quais são os aminoácidos essenciais para o nosso corpo, que eles não conseguem produzir por si só. Eles são o ômega 6 e o tão famoso ômega 3. O ômega 3 melhora a memória, concentração. O ômega 6 está presente na nossa dieta, na castanha do Pará, no nosso pecan e no óleo de soja, que a maioria das pessoas consome bastante, mesmo não sendo tão saudável. Já o ômega 6, ele é bem simples, ele está nos peixes gordos, basicamente, e também em nozes. Com essas informações de para que servem os lipídios, como eles são digeridos no nosso corpo, quais são bons e quais não são, fica muito mais fácil decidir o que você vai comer e o que você não vai. Por causa que agora você consegue ter um pensamento crítico, você não vai apenas ler o que é bom e o que é ruim, entre aspas. Você não vai apenas ver, essa comida é boa, essa comida é ruim. Não é desse jeito. Então se você gostou desse vídeo, dá um like para que mais pessoas possam ver, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, que vão ser vários e vão ser top. E deixa um comentário falando o que você achou desse vídeo. Caso você queira ver mais vídeos como esse, eu tô deixando aqui no card o último vídeo que eu fiz sobre como escolher carboidratos bons, que vai ser muito bom também, assim como esse foi. É isso. Tchau.